Ó, eu coloquei aí que existem vários tipos de sequência, como eu já comentei. A PA, que é a progressão aritmética, e a PG, que é a progressão geométrica. Se você já estudou isso, você sabe que tem fórmulas. Fórmula para calcular o termo geral, fórmula para calcular soma. No caso da PG, soma infinita. Mas esquece isso na aula de hoje. Esquece isso para acertar os problemas do Enem. Vem comigo, vamos começar agora a resolver esses problemas e vou te mostrar que você não precisa de nenhuma fórmula. Tá bom, gente? Tranquilo? Mas pega aí o papel, pega a caneta, vem trabalhar comigo. Ó, para resolver, essa questão teve no Enem de 2010, tá, gente? Então, questão de sequência, Enem 2010. Vamos resolver sem o uso de fórmula. Preste atenção, acompanha comigo o texto, diz assim. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado é representado por um canudo. A quantidade de canudos C, que cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura da formação das figuras está representada a seguir. Olha o que ele está dizendo, gente, em outras palavras. A professora está fazendo uma atividade para montar quadrados com canudos. Canudo são os lados. Então, ó, usando o canudo, a gente forma quadrados. E aí tem a estrutura como está acontecendo aí, ó. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. O que isso tem a ver com sequência? Tem a ver tudo. Porque, olha só, eu vou fazer aqui um esqueminha. Veja. C para canudos, tá? E Q para quadrados. Olha o que está acontecendo. Na figura 1, a professora usou 4 canudos, anota aqui, 4 canudos para fazer um quadrado. Olha o que aconteceu na figura 2. A professora usou agora 7 canudos, tá, gente? Ó, os 4 anteriores, tá? Mas ela só precisou acrescentar agora mais 3, ó. 1, 2, 3. Então, na figura 2, ela usou 7 canudos e fez 2 quadrados. Olha o que está acontecendo agora na figura 3. Então, ó, já tinha aqui 7 canudos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ela colocou mais 3 canudos. Ou seja, agora ela tem 10 canudos para 3 quadrados. Então, está tendo uma relação. Ó. Ela vai aumentando os canudos de 3 em 3, os quadrados vão aumentando de 1 em 1. Olha a pergunta, olha o comando. Que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? Ah, ele quer saber qual dessas expressões aí fornece a quantidade de quadrados para cada figura. Gente, olha só. C é a quantidade de canudos. Q é a quantidade de quadrados. Olha o que eu já coloquei na tela. 1 quadrado, 4 canudos. 2 quadrados, 7 canudos. 3 quadrados, 10 canudos. Você tem que encontrar uma expressão nessas alternativas que represente o que está na tela. Uma expressão que, quando eu colocar 1 na quantidade de quadrados, dê 4 canudos. Mas quando eu colocar 2 na quantidade de quadrados, dê 7 canudos. Então, veja, se eu pegar a primeira alternativa, por exemplo, ao colocar no lugar de Q 1, eu vou encontrar, sim, 4 canudos. Mas ao colocar no lugar de Q 2, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, não pode ser essa letra. Mas olha aqui a letra B. Vamos lá. Ao colocar no lugar de Q 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 1. Então, canudos, 4. Até aí bateu. Vamos colocar o 2. 3, no lugar de Q eu coloco 2. Lembra? Q é quadrados. Mais 1. Quanto é que dá isso? 6 mais 1, 7. Bateu. E se eu colocar no lugar de Q 3? Ó, 3, ó, no lugar de 3 de Q eu coloco 3 mais 1. Quanto é que vai dar? 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então, tá claro, né, gente? Ó, a expressão, olha só, que forma, tá, a quantidade de quadrados em relação aos canudos para essa questão é a letra B. E você não precisava saber
de absolutamente nada, nem de PA, nem de PG. Você talvez possa estar se perguntando, professor, isso é uma PA? Sim, é uma PA. É uma PA, olha só, onde o primeiro termo é 4, tá? Que é a quantidade de canudos, e ela vai crescendo de 3 em 3. Ó. É uma PA onde a razão é 3. Mas esquece essa história de PA e de PG para o Enem, gente. Pensa na ideia da sequência. Pensa que para cada problema você tem que encontrar a lei de formação. O que é a lei de formação? É aquilo que está acontecendo naquela sequência para aquele problema. Então, nessa sequência, nesse problema, gente, está acontecendo isso. Para cada novo quadrado, mais 3 canudos. Novo quadrado, mais 3 canudos. E a sequência, a expressão que representa isso, está na letra B. 2, gente, é um problema de sequência que esteve no Enem 2011. Acompanha comigo aí o texto. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram 33 mil, em fevereiro 34.500, em março 36. E esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Gente, dá uma olhadinha aí. Não precisa ser nenhum gênio para você entender o padrão. Ó, qual é o padrão que está acontecendo aqui? Primeiro, em janeiro, vamos colocar aqui, ó. Em janeiro, 33 mil passagens. 33 mil passagens. Aí, em fevereiro, aumentou para 34.500 passagens. Ou seja, 1.500 passagens a mais. Aí, em março, manteve o padrão, aumentando para 36 mil passagens. Você já identificou o padrão, a lei de formação. Ou seja, a cada novo mês, 1.500 passagens a mais. No problema anterior, o que é que aconteceu? Você identificou que a cada novo quadrado, 3 novos canudos. Aqui, ó, é um novo padrão, porque é um novo problema. A cada novo mês, 1.500 passagens a mais. Aí ele pergunta para você, ó, quantas passagens vai ser vendidas em julho? Ah, mas ele já garantiu. A sequência se mantém, ó. O crescimento se mantém. Qual é o único conhecimento que você precisava ter para acertar esse problema? Saber somar, saber ler. Ah? E isso eu tenho certeza absoluta que vocês sabem. E já sabem isso há muitos anos lá no Ensino Fundamental 1. Vai somando 1.500 a mais. Ah, professor, mas se ele pedisse assim daqui a 20 anos? Não! O teu professor na tua escola te perguntou isso para obrigar você a usar a fórmula de PA. Aqui no Enem, não. Ele não vai fazer isso com você. E você vai poder resolver sem precisar usar fórmula. Só somando. Bora lá, acompanha comigo. A gente está em março. A gente quer chegar em julho. Então, vai lá. Em abril, soma 1.500. Vai para onde? Vai para 37.500. Ó, Francisco já respondeu. Vamos para maio. Mais 37.500. Vai para onde? Vai para 39 mil. Vamos para junho. Já está chegando, ó. Mais 1.500. Vamos para onde? Vamos para 40.500. Finalmente chega o que ele quer, que é julho. Soma mais 1.500, 2.500. Olha aí, galera. Não precisa ter estudado PA nem PG. Não precisa, mesmo que você tenha estudado e esquecido, usar nenhuma fórmula. Isso é o Enem. Claro, acontece isso em todo conteúdo? Não. Vamos para mais um problema. Então, esse é o Enem 2013. Todos os anos, sem nenhuma exceção, tá? O Enem traz questões de sequência e todos os anos, sem nenhuma exceção, você pode resolver esses problemas de sequência sem usar fórmulas. Todos os anos, sem nenhuma exceção. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar duas que caíram agora no ano 2020. Mas antes eu quero te mostrar algumas outras questões que caíram em anos anteriores, tá? Então tá aí na tela, probleminha novo, vamos resolver sem precisar usar fórmula. Ó, antes de resolver esse problema, talvez alguém fique perguntando aí,
Professor, esse probleminha que resolvemos agora, 2011, era um problema de PA, não era? Era de PA. De razão 1.500. Razão é quanto a PA cresce. Primeiro termo, 33 mil, e a razão era 1.500. Não precisa usar fórmula, gente. Esquece isso para o Enem, tá bom? É por isso que o meu treinamento é um treinamento para o Enem. Eu não minto para ninguém. Se você vai fazer um outro vestibular, um concurso militar, um concurso público que cobra isso, talvez você precise da fórmula. Para a prova do Enem, eu posso te garantir que não precisa. E vou te mostrar no terceiro problema de hoje. Acompanha comigo aí o texto. Diz assim: para um participante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário: correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Então, ele vai correr 300, depois mais 200, 500, depois mais 200, 700, depois mais 200, 900. Esse é o treinamento dele. Começa com 300 e 200 a mais todo dia. Aí ele continua. Para contabilizar o seu rendimento, ele utilizará um chip preso no seu tênis para medir a distância percorrida nos treinamentos. Considere que esse chip armazene em sua memória, no máximo, 9,5 quilômetros, ou a mesma coisa aqui, 9.500 metros, já que ele está medindo quanto ele corre todo dia em metros. Devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva de dados, se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia do treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treinamento diário? Ó, vamos lá. Mais uma questão de PA? Sim. Preciso usar a fórmula? Não. Eu preciso compreender o que ele está me pedindo. Olha, o primeiro dia do treinamento, ele vai correr 300. E todo dia ele corre 200 a mais. Então, ele corre 300, depois 500, depois 700, depois 900, e assim vai. Ele tem um chip que ele coloca no sapato que armazena o que ele corre todo dia. Tá? Só que esse chip ele é limitado, ele só consegue armazenar 9.500 metros. Ele diz isso no texto, tá, gente? Então, ele quer saber quantos dias no máximo, é isso? Aliás, quantos dias no máximo, tá errado as alternativas aí, tá, gente? Ó, por quantos dias consecutivos ele vai armazenar a quilometragem. Essas alternativas, observa, eu acabei deixando aqui de forma errada da questão anterior, tá? Ó, esquece essas alternativas aqui. As alternativas lá eram assim, ó: 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias e 11 dias. Pronto, essas eram as alternativas. Ele está perguntando quantos dias. Então, bora lá. Bora pensar aqui na questão. Veja. No primeiro dia, você corre 300. No segundo, 500. No terceiro, 700. No quarto, 900. No quinto, 1.100. No sexto, 1.300. No sétimo, 1.500. Sempre 200 a mais. Professor, eu vou somar isso infinito? Não. Eu vou parar no sétimo, baseado na minha alternativa. Por quê? Na alternativa tá, ele corre 7 dias, 8 dias, 9 dias. Então, eu já parei no sétimo dia. Porque é a quantidade mínima que ele está me pedindo aí, ó. Eu vou somar para saber se o tênis consegue armazenar mais que isso. Lembra, ele corre 300 no primeiro dia e cada dia ele corre 200 a mais, tá bom? Então, vamos lá. Somando isso aqui, gente, vai dar 0, né? Ó, 0. 5 e 3, 8, com 9, 15. Oh, desculpa. 3 e 5, 8, com 7, 15, com 10, 25, 33. Sobre 3. Então, daqui, ó. Por enquanto, em 7 dias, esse tênis já armazenou 6.300 metros. Vamos colocar mais um dia? Bora lá. 6.300.
Lembra que ele parou no último dia correndo 1.500 e ele corre sempre 200 a mais? Então, no 8º dia, ele vai correr 1.700. Aqui eu estou no 8º dia. Tá? Então, quando eu somar o armazenamento do 8º dia, já vai dar 0, 0, 10, 8. Já vai dar 8.000 metros. Não dá para acrescentar o 9º dia. Por que não dá para acrescentar o 9º dia? Porque o chip, lembra? Tem o limite, olha o texto, tem o limite, ó, no máximo, 9.500 quilômetros. E 9,5 quilômetros. E 9,5 quilômetros é igual a 9.500 metros. Então, eu já calculei que no 8º dia ele armazenou 8.000. No 9º dia, gente, ele ia correr 1.900. No 9º dia. Isso ia ultrapassar o que o tênis pode armazenar. Então, ele vai correr o quê? 8 dias. Tá? É o máximo que ele pode correr aí para armazenar. Isso estaria na letra B. Mais um probleminha simples de sequência que você não precisa utilizar, gente, essas fórmulas. Não precisa. Se você quisesse aí, seria uma questão que daria um monte de trabalho, porque seria soma de PA. É uma PA, né? Porque está crescendo de 200 em 200 e o chip armazenaria a soma. Esquece essas fórmulas para o Enem, tá bom? Vamos para o nosso último problema da aula de hoje, tá? Lembra que nós estamos falando aí de sequência. Como resolver problemas de sequência no Enem sem decorar a fórmula, sem nunca ter estudado PA ou PG, sem aplicar nenhuma fórmula. Enem 2020, mais uma questão de sequência, mais uma questão que você não precisa de fórmula. O isopor é um material composto por um polímero chamado de poliestireno. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em toneladas que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclada ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano. Ó, mesmo crescimento, sequência. De 2009 até 2013. E que, a partir daí, a quantidade total reciclada aumentada. Vamos lá. E, a partir daí, a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. Olha a problemática, olha o que ele está dizendo. No Brasil, o gráfico está aí, mostra a quantidade de isopor reciclado em 2007, 2008 e 2009. Porém, ele está dizendo que o aumento de 2008 para 2009, escreve para mim aí, qual foi esse aumento? Quanto aumentou de 2008 para 2009, gente? Escreve aí para mim. Ele está dizendo que esse aumento continuou constante, se repetiu nos próximos anos. Esse aumento de 2008 para 2009 se repetiu em 2010, em 2011, em 2012 e 2013. Pronto. A partir de 2013, ele continuou por mais 10 anos. Ou seja, ele foi até 2023. Ele quer saber, ó, a quantidade prevista para a reciclagem do isopor no ano de 2020. É isso que ele quer saber. Então, bora lá. Qual foi a quantidade que aumentou de 2008 para 2009? Você olha no gráfico, faz a continha de cabeça. De 7.200 para 8.400, aumentou simplesmente mais 1.200. Foi isso aí que aumentou. E ele está dizendo que segue este padrão. Então, bora seguir este padrão. Bora lá. 2009, 8.400. 2010, 1.200 a mais. Vai para quanto? 9.600. 2011 vai para quanto? 1.200 a mais. Vai para 10.800. 2012, 1.200 a mais. Vai para quanto? Vai para 12.000.
2013, 1.200 a mais. Vai para 13.200. E eu vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque ele diz no texto que a partir do ano de 2013, isso permaneceu constante nos próximos 10 anos. Ele quer saber qual é a previsão para 2020. Se aconteceu esse padrão constante nos próximos 10 anos, ou seja, até 2023, em 2020, o crescimento já está aí. A previsão é que seja de quanto? A previsão é que seja na letra D, de 13.200, gente. Olha só, mais uma questão de sequência, mais uma questão de PA, porque essa é uma questão de PA, que você não precisa de fórmula. É assim, gente, que você vai crescer na prova do Enem. Eu posso te garantir isso. Você não precisa de fórmula para resolver a maioria dos problemas do Enem, gente. E sequência é um desses conteúdos.